prometo não usar os 15 minutos, eu acho que é mais pelo avanço do horário e acho que é muito mais vantajoso a gente conseguir abrir o microfone para o máximo de fala possível para a gente abrir o debate. Bom, queria agradecer o convite de estar aqui debatendo um assunto que é quase que uma loucura, né? Quase uma esquizofrenia, conseguir caracterizar o que é o governo Bolsonaro nesses 100 dias, né? Bom, eu acho que eu senti contemplado com muitas falas aqui, eu acho que vai ser a fala mais lisa, vai ser a minha, que não vou entrar muito nas polêmicas internas, mas é porque eu vim realmente no intuito de caracterizar, de tentar, né, fazer um esforço de caracterizar o que está sendo o governo Bolsonaro, o que está sendo viver no Rio de Janeiro, o que está sendo viver no Brasil nesses 100 dias. E eu diria mais do que 100 dias, né? 100 dias de governo, mas esse processo, desde do final do segundo turno até aqui, tem se agravado e tem tornado contornos. Bom, primeiro entender o Bolsonaro, né? O que é essa figura que é do baixo clero, uma figura sem expressão política, né? A única expressão política que ele tinha é a saída sendo ironizada, virando chacota pública, e essa figura ela vai ganhando, vai aglutinando ao seu redor setores da direita e criando um movimento de massa que vai incorporar um anseio dos trabalhadores, né, de parte dos trabalhadores, um anseio de mudança. É um Brasil que está numa crise econômica muito grande, é um Brasil que está numa crise política muito grande, é um Brasil onde não há um norte, né, não há uma saída concreta, a gente não consegue ainda não consegue apalpar uma saída concreta para a crise que a gente se encontra, e é um Brasil que está completamente desesperançado com a política, né, uma crise política, uma crise econômica. É um Brasil também que não consegue dar um retorno para as manifestações de 2013. É um Brasil que explora demais o antipetismo, que explora demais e bota tudo no mesmo balaio, né? Pessoal, PT, todo mundo que faz oposição no mesmo balaio, das esquerdopatas, petralhas, petistas, enfim. Então é um caldo perfeito para se criar essa figura, que eu vou dizer figura forte, mas não é uma figura forte, mas é uma figura forte, que se tornou, né? Ou melhor, já ir se acostumando, que a gente desdenhou, né? Ninguém iria esperar, ninguém esperou, aqui eu boto a mão no fogo, que 3 meses antes da eleição alguém ia esperar que Jair Bolsonaro ia virar presidente do Brasil, né? Todos nós fizemos chacota e nós fomos pegos por esse momento. Bom, a esquerda não soube criar um projeto, e aí eu concordo plenamente com meus companheiros. A diferença fundamental entre o Brasil e o que aconteceu na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, é a criação de um polo, né, em relação à extrema-direita. Se a extrema-direita avança, a extrema-esquerda avança. Extrema-esquerda não, mas uma esquerda avança nesses países, apresentando um projeto radical. O Brasil não conseguiu, não teve altura desse desafio histórico que foi colocado na nossa frente. E aí a gente está pagando um preço muito caro. Um preço muito caro de ter um governo que eu conseguia anotar minimamente, que há uma divergência assim, de caracterizar quantos núcleos tem no governo, mas é um núcleo que tem principalmente 5 núcleos, né, que são os militares representados pelo general Mourão, os ultraliberais, representados pelo Paulo Guedes, os lavagistas, né, representados pelo Sérgio Moro, os olavetes e os religiosos, que às vezes podem se confundir, mas é interessante lembrar que são, né, um olavete é super religioso, mas um religioso não necessariamente é um olavete. É olavete, Olavo de Carvalho. E esse núcleo, ele vai... O que une, né? São grupos que têm interesses concretos diferentes. Assim, o Magno Malta tem um interesse diferente do Paulo Guedes. Mas o que une esses 5 núcleos em torno dessa figura patética que é Jair Bolsonaro? Principalmente um ódio ou um norte de exterminar a esquerda ou exterminar a sua oposição. E melhor, eu acho que a melhor definição é exterminar todos os aparatos de resistência da classe trabalhadora, né? E o que une essa galera? É isso. É esse novo modelo político de criminalizar a esquerda. E aí, só que aí tem um problema, né? E aí, esses 100 dias de governo, a gente está falando de 100 dias de crise. Crises de Bebiano,
crises de, agora, Rodrigo Maia com Sérgio Moro, crises de Olavo de Carvalho com o Mourão. É uma crise de uma galera que não se entende. Primeiro, pela falta completa de diplomacia do Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que não consegue dialogar, não tem jogo de cintura, né? Se a gente reclamava que a Dilma não tinha jogo de cintura, o Jair Bolsonaro é pior, muito pior do que a Dilma. Segundo, uma falta de um projeto político unificado desses setores. E o terceiro são os egos extremamente inflados, e principalmente dentro do próprio PSL, né? O próprio PSL é incapaz de se unificar com uma agenda, ainda com uma agenda própria. Cada um fala uma coisa, embora é óbvio que a reforma da Previdência é o norte, e o Bolsonaro ele está dependendo dessa aprovação. A gente tem que lembrar que não vai só ser disso que vai viver um governo de 4 anos, né? E é preciso, inclusive, entender como que isso vai se dar a partir da reforma, da aprovação ou não da reforma do governo Bolsonaro. Quanto tempo tem? Já foi 10 minutos? Não, 6. Você falou 6. Tá. Agora, a gente pode abordar o governo Bolsonaro de vários jeitos, né? O governo Bolsonaro tem pano para manga para a gente ficar aqui até amanhã debatendo. A gente pode debater, por exemplo, através do viés da reforma psiquiátrica, a gente pode debater pelo viés dos direitos das mulheres, dos direitos dos negros, LGBTs, dos direitos indígenas. Eu vou escolher mas assim, debater não, né? A gente vai passar uma pincelada muito rápida. Eu venho da Baixada Fluminense, eu sou morador de Nilópolis, e eu acho que debater o tema de como a polícia política, né, como a gente vive um caos da segurança pública, mas esse caos não é um caos, é um projeto de segurança pública, né, são milicianos elegendo milicianos para defender milicianos, e aí isso tem que ficar claro. Como isso vai se tornar contornos a partir de agora, muito mais graves. Além de eu vir na Baixada Fluminense, que é um território onde o surgimento da milícia vai se dar junto, né, da Zona Oeste, eu também estava conversando aqui com o Cinco antes de começar a falar, que eu também estudo na UF, e é impressionante a quantidade de policiais que nós temos infiltrados agora na UF, através do movimento estudantil que é sustentado pela direita, né, sustentado pela MBL. Isso vai se formar um cenário perfeito para a aniquilação da gente, mas muito mais, é isso que está se encaminhando como um projeto unificado da direita, principalmente no Rio de Janeiro. Para dar um exemplo bem claro, em 1934, Revolta das Galinhas Verdes, todo mundo conhece esse episódio, o Partido Integralista recebido na Praça da Sé, em São Paulo, a tiros pelo Partido Comunista. A Polícia Militar, ela é chamada e ela chega para intervir. E ela fica do lado do Partido Integralista, atirando no Partido Comunista. Essa polícia ela não se desfez, ela está aí, né? Durante as eleições do primeiro turno, a gente tinha na Baixada, em Belford Roxo, uma menina chamada Tainá do PT. Ela veio candidata a deputada estadual ou federal. E aí um miliciano da região foi em direção a ela, deu um soco no rosto dela, espancou o motorista dela, deu tiro para cima dela. Ela teve 6 mil votos, esse miliciano teve 100 mil votos. O que está em jogo aí? Hoje a milícia no Rio de Janeiro está entendendo que, por uma roupagem ideológica, atrai muito mais votos, tem uma capilaridade política muito maior do que apenas ser a milícia que a gente conhece de fato, né? Isso aconteceu lá atrás, sempre acontecia isso no sentido da milícia. A milícia só é milícia porque ela está dentro do sistema político, mas hoje a milícia está tendo um contorno ideológico fascista que pode preocupar, pode não, né, que nos preocupa e muito. E é isso que está sendo estruturado no governo Bolsonaro. Bolsonaro pode cair, mas essa estrutura não vai cair com ele. Bolsonaro pode sair do governo, mas essa estrutura de milícia é algo muito mais profundo instalado no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, né? Tem contornos brasileiros. E lembrar que o assassinato da Marielle Franco e as ligações claras que tem o assassinato da Marielle Franco com o Flávio Bolsonaro, isso não é algo que... Se essa notícia viesse do México, a gente está aqui falando, não, porque é o cartel mexicano que controla e tal. A gente está falando do Brasil e, para mim, é muito mais grave, que pelo menos o México aprovou a reforma agrária, que o Brasil nem isso fez, né?
As elites se utilizam disso para manutenção do seu poder. Para concluir, faltam 5 minutos, mas acho que eu concluo agora. Quais são as saídas desse governo? Quais são as saídas para a gente de esquerda, a gente revolucionário, esquerda socialista, para entender, para conseguir superar? Eu acho, primeiro, que é um erro muito grande a gente se prender só na reforma da Previdência, só em vitórias pontuais, né? A gente não pode deixar de lado a construção de um programa para superar o governo Bolsonaro. A gente não pode deixar de lado um programa radical. Se vocês querem aprovar a reforma da Previdência, a gente tem que apresentar uma reforma da Previdência que diminua de 40 para 30 horas a jornada de trabalho. A gente tem que apresentar um programa palatar para a classe trabalhadora, porque a gente só fica na defensiva. O Bolsonaro conseguiu esse fato de botar a gente na defensiva. A gente só reage, né? Agora ele quer exaltar a ditadura e a gente vai falar de ditadura nunca mais. Ele vai falar reforma da Previdência e ele fala não reforma da Previdência. Ele vai falar reforma trabalhista e ele fala não reforma trabalhista. Mas a gente não tem um projeto concreto para apresentar e dizer, olha só, senta aqui, vou entregar o panfleto ali para o trabalhador, que ele vai ver que tem uma outra opção e não só a negação de uma opção que está aí concretamente. E a gente tem que retornar ao trabalho de base. É fundamental que a gente volte para o trabalho que a gente abandonou. E a gente, eu falo a gente, né? Eu estou falando do PT dos anos 90, mas eu acho que é um belo aprendizado da gente do trabalho de base, com as pastorais, de ir, né? Não é esperar as pessoas venham até a gente ir até as pessoas para construir alternativas com elas, não é assistencialismo. A gente não pode confundir o que as igrejas neopentecostais fazem. A gente tem que fazer algo diferente, algo que traga a emancipação dos brasileiros, de quem tá inserido de fato no trem lotado, quem está inserido de fato nessa rotina massacrante. E a terceira é que a gente vai ter que unificar lutas. Hoje o cenário é um cenário que a gente está num novo patamar da luta de classe, a gente está numa retirada de direitos muito grande. Eu não consigo caracterizar o governo Bolsonaro como bonapartista ou como neofascista. Eu acho que ele tem elementos de todos os lados e isso vai formar o seu governo. E não é uma caixinha, a gente não consegue botar ele numa caixinha, mas isso não significa que a gente tem que ter medo dele, muito pelo contrário. Agora é o momento que a gente tem que ir para a luta, fazer um chamado de a gente agregar nas lutas em busca de não só de uma greve geral, mas na função de um projeto para além desse período que a gente está vivendo. Bom, 3 minutinhos sobrando, é isso. Obrigado, gente.